Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 32. Uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que o Senhor ele vai falar de uma forma muito especial nos nossos corações. Mais uma vez. Aleluia. Amém? Amém. Oh glória. Que nos diz assim? Eu estarei lendo na Corrigida, Almeida Corrigida. O meu título está dizendo o seguinte, né? A epígrafe do texto está dizendo o seguinte: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói seu exército. Aleluia. Que nos diz assim, segundo Crônicas 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. A igreja pode se sentar, vamos estar passeando em todo o texto, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou ler o texto todo com a igreja em pé para não enfadar os irmãos, aleluia, mas nós vamos estar passeando em todo o texto. Louvado seja Deus. Nós já começamos a ver nesse texto que Senaqueribe, ele pode hoje retratar o adversário de nossas almas. O texto já no título diz que Senaqueribe ele invade Judá, ele intenta tomar para si, ele intenta destruir, ele ameaça. Mas aí nós vamos ver o que foi que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós descobrimos que Senaqueribe ameaça. Ezequias ora a Deus e Deus age. Aleluia. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que o reinado de Ezequias, ele foi marcado por grande fidelidade ao Senhor. Ezequias, ele foi um homem fiel ao Senhor. Ezequias foi um homem que o Senhor escolheu entre tantos, aleluia, para restauração espiritual de Israel. Ezequias foi o rei de Judá. Ezequias foi o homem que o Senhor escolheu para restabelecer o culto ao Senhor, porque na época que Ezequias começa a reinar, Israel está totalmente afastado da presença. Israel tem nome de servos do Senhor, Israel está dentro da casa do Senhor, Israel frequenta os cultos, mas Israel está totalmente afastado da presença. E aí vem o Senhor e levanta Ezequias para usar Ezequias para colocar as coisas nos lugares. O Senhor usa Ezequias para trazer a restauração espiritual no meio do povo. O Senhor usa Ezequias para trazer de novo o culto de adoração ao verdadeiro Deus para dentro do templo. Aleluia. E nós vamos descobrir que quando Ezequias se levanta, isso começa a incomodar alguns. E na nossa vida não é diferente. Quando nós tomamos a decisão de nos levantar na presença do Senhor, aleluia, uma parte do mundo espiritual se desagrada disso e se levanta contra as nossas vidas, aleluia, tentando de toda forma nos fazer parar. E isso aconteceu nesta época. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, ele reúne o povo e ele leva o povo de novo a adorar a Deus. Ele ensina o povo de novo como é adorar a Deus de verdade, porque o povo já tinha esquecido disso. Aleluia. E nós vamos ver que depois de tudo isso que Ezequias faz, a provação começa a acontecer. Aleluia. E já no versículo de número 1, que é o que nós lemos, nós vamos ver o seguinte: depois dessas coisas que Ezequias fez, depois de Ezequias trabalhar para o Senhor, depois de Ezequias estar debaixo da obediência,
viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Depois dessas coisas, depois da fidelidade de Ezequias, Senaqueribe se levanta. Senaqueribe é rei da Síria. Ele simplesmente se levanta, junta-se com seu exército e começa a invadir Judá. Ele entra em Judá para tomar Judá. Aleluia. Ele entra em Judá para tomar posse de Judá. Aleluia. Nós vamos ver. E nós entendemos aqui já que a fidelidade, ela não impede que as lutas venham. Aleluia. Nossa fidelidade ao Senhor, ela não vai nos impedir que o diabo se levante contra as nossas vidas. A nossa fidelidade com o Senhor, ela não vai impedir, aleluia, que Senaqueribe, simbolizando o diabo, a nossa fidelidade ao Senhor não vai impedir que o adversário se levante contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra o nosso ministério, contra nossos esposos, contra as esposas, contra os nossos filhos. Não vai impedir que o diabo se levante, aleluia, contra as nossas finanças. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente isso que Ezequias vive. Nós vamos ver que a fidelidade ao Senhor, ela não nos impede de passar por essas situações, mas a presença do Senhor, Ele nos garante a vitória no meio disso tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É só por conta da presença. Aleluia! Porque se a presença do Senhor não for conosco, louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Ezequias nos mostra que a fé verdadeira, ela não se abala diante das afrontas. A fé verdadeira, ela não se abala diante das ventanias. A fé verdadeira, ela não se abala diante dos levantes. Aleluia. A fé verdadeira, ela não se abala diante das afrontas do inimigo de nossas almas. Aleluia. Porque nós sabemos muito bem, aleluia, que quando Deus está conosco, na hora certa Ele entra em ação. E muitas vezes nós não vamos precisar mover a espada de forma nenhuma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos esse texto, aleluia, nós vamos ver que as más notícias começam a chegar. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos, aleluia, eu tenho certeza que eu não sou a única que tem percebido isso. Quantas más notícias têm chegado, igreja? Quantas más notícias Senaqueribe tem enviado? Aleluia! Quantas situações têm se levantado contra a nossa família? Quantos de nós estamos passando por lutas, por problemas familiares? Aleluia! Quantos de nós estamos passando por notícias ruins em nossa saúde? Quantos de nós estamos passando por notícias ruins em relação aos filhos? Notícias ruins, aleluia, em relação a casamentos. Notícias ruins em relação a ministério, a finança. E aí a pergunta que eu trago, baseada nesse texto, é: o que é que eu e você temos feito? Aleluia. E nós vamos ver, aleluia, o que é que Ezequias fez. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui nesse texto, capítulo 32, no versículo de número 9. Eu não quero me demorar muito no texto. Nós vamos ver que depois disso, no 9, está dizendo o seguinte: Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. E Ezequias, rei de Judá, e todo Judá estava em Jerusalém. E o que é que essa carta de Senaqueribe dizia? A carta dizia o seguinte: assim diz Senaqueribe, rei
da Síria. Em quem confias vós, que vós ficais? Em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Em quem vocês têm confiado? Aleluia! Em quem vocês têm confiado? Senaqueribe se levanta, aleluia, com a intenção de intimidar o povo. E o inimigo de nossas almas, ele age exatamente desse jeito. Muitas vezes ele se levanta com tanta força, aleluia, que muitos de nós até nos sentimos intimidados. Aleluia! E a intenção dele era essa. Louvado seja o nome do Senhor. Intimidar o povo. Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará do rei da Síria. Ezequias não está incitando vocês? Ezequias, com suas palavras, ele não tem mentido, dizendo, aleluia, que o Senhor dos exércitos vai livrar vocês. Olha isso, irmãos. Aleluia. Senaqueribe, ele se levanta dizendo que Ezequias está incitando o povo, mentindo para o povo, dizendo: olha, Senaqueribe está vindo aí, mas o nosso Deus vai nos dar vitória. E Senaqueribe estava dizendo: Ezequias está mentindo para vocês. Aleluia. Ezequias está mentindo para vocês. Senaqueribe se levanta tentando minar a fé do povo. Aleluia. Ele envia palavras de medo, palavras de dúvida, palavras de afronta. E ele continua dizendo o seguinte lá no versículo 15. Olha o que ele continua dizendo. Agora ele fala diretamente com Ezequias. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incites assim, nem lhes dei crédito. Ou seja, não acredita nas palavras que Ezequias está falando, não? Nem lhes deis crédito. Olha só. Porque nenhum Deus de outra nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Que afronta, né? Olha só, ele estava colocando os outros deuses mínimos de outras nações, maiores do que o Deus de Ezequias, que é o nosso Deus. E ele ainda disse o seguinte: os outros deuses não puderam livrar as nações, nem da minha mão e nem das mãos dos meus pais. Agora, Judá, entenda uma coisa: assim como eles não puderam livrar eles das minhas mãos, o vosso Deus também não poderá livrá-los da minha mão. Eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Que afronta. E agora a afronta, eu vejo aqui, já não é contra o povo e nem contra Ezequias, não. A afronta era diretamente com Deus. Entende isso? A afronta era diretamente com Deus. E todos os dias nós precisamos entender isso. Os levantes, as cartas que vêm, as afrontas, não é contra nós, não. É contra Ele. Aleluia. É contra o Senhor. Nenhum Deus pôde livrar. Tu acha que o teu Deus vai poder te livrar da minha mão? Corajoso, né? Aleluia. Isso é palavra de quem não conhece o poder de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele não conhecia verdadeiramente quem era o Deus de Judá e o Deus de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. E o adversário de nossas almas, ele age exatamente desse jeito. Ele sempre tenta abalar a nossa confiança em Deus. Porque se
verdade. Nenhum dos deuses pode livrar aquele povo das mãos de Senaqueribe. E ele poderia ali trazer uma dúvida: será que o nosso Deus vai poder nos livrar? Aleluia. Mas nós vamos ver que Ezequias e Judá continuaram confiantes. Aleluia. Porque eles conheciam verdadeiramente quem era o Deus o qual eles serviam. E nós não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. Não importa o tamanho do levante, não importa qual seja a afronta, o nosso Deus é maior. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Aleluia. Nós servimos a um Deus que tudo pode. E nós vemos aqui, aleluia, que as cartas, ela vem em forma de diagnósticos. Acabou. Não tem mais jeito. Ninguém, nem o teu Deus, vai poder te livrar. Não adianta. Vocês não vão sair dessa. Aleluia. Meu Deus. Palavras negativas. Aleluia. Louvado seja Deus. Tudo com a intenção de tirar os olhos do povo e os olhos de Ezequias de Deus e colocar ali em Senaqueribe. Porque o adversário de nossas almas, ele faz isso. Ele vem com tanta força muitas vezes, ele vem com tanta força, ele é inteligente, ele é estrategista, ele sabe como age. E ele vem com tanta força, e a intenção dele é essa: fazer com que desviemos o nosso olhar e coloquemos o nosso olhar nas situações. E quando isto acontece, lembra de Pedro? Acabou. E o segredo é esse: aconteça o que acontecer, tira os olhos do Senhor, não. Aleluia. Deixa Senaqueribe falar. Aleluia. Deixa as cartas de afronta chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E pulando, aleluia, olhando o texto, nós vamos ver que Ezequias, ele decide tomar uma decisão. Sabe o que vai fazer a diferença em meio a tudo que nós estamos vivendo? É o que nós vamos fazer diante desse momento. Aleluia. Porque só tem dois caminhos, duas soluções. Ou a gente se prostra e deixa Senaqueribe ganhar o território, ou nós nos levantamos, aleluia, ou nós nos posicionamos, aleluia, para defender aquilo que o Senhor nos deu. Quem era rei de Judá não era Senaqueribe, era Ezequias. Deus tinha dado Judá nas mãos de Ezequias. E Ezequias bem entendeu isso. Entende? A tua família foi Deus quem te deu. O teu casamento, tu bem sabe que foi Deus que te deu. O meu casamento foi Deus quem me deu. As minhas filhas, os teus filhos, os nossos filhos são do Senhor. É propriedade dele, é dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Ezequias decide tomar uma posição. Eu não sei como é que estava o coração de Ezequias, porque ele não era super-homem. Ele tinha sentimentos igual a mim e a você. Talvez ele estava temeroso, porque a gente fica, mas mesmo temeroso, o Senhor nos dá condições de tomarmos uma posição. Aleluia. Mesmo tremendo, o Senhor nos chama para nos posicionarmos. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que quando Ezequias, nós vamos ver que Senaqueribe, ele é tão covarde, que ele não vai pessoalmente. Ele escreve numa carta isso tudo que foi dito, e ele manda os mensageiros entregar na mão de Ezequias. E Ezequias, quando recebe, ele começa a ler aquela carta. Imagina o coração, ó. Tá vindo aí Senaqueribe, seu grande exército, para invadir Judá. Imagina o coração do homem. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos, aleluia, a palavra do Senhor diz o seguinte no versículo de número 20. Quando Ezequias, olha o que é que Ezequias faz quando ele recebe a notícia ruim. Olha o que é que Ezequias faz quando a carta chega. Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: porém o profeta Isaías, filho de Amós, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram a Deus dos céus. Nós vamos ver essa situação também acontecendo no segundo livro dos Reis, capítulo 19, 14. Aleluia. Está nos falando do mesmo homem que nos diz assim, segundo Reis 19, 14. Olha só: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, leu as cartas. Depois que ele lê as cartas, o que ele faz? Ele sobe à casa do Senhor. A gente já erra às vezes aí nesse ponto, porque uma das primeiras coisas que passa na nossa mente quando os dias mal chegam, a primeira coisa que passa na mente é: vou dar um tempo em casa, vou pro culto, mas não, vou esperar melhorar, vou esperar o vento passar, vou dar um tempo, vou parar um pouco, vou esperar a ira de Senaqueribe baixar, aí depois eu vou para o templo. Mas aí o texto nos diz que Ezequias, ao ler a carta, ele lê a carta, ele entende o conteúdo da carta, ele pega a carta no versículo 14, ele faz o quê? Sobe à casa do Senhor. É lá que eu tenho que ir. Aleluia. É para lá que eu tenho que ir. Aleluia. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo, subiu à casa do Senhor. Aleluia. E o que Ezequias faz? Que coisa linda. Aleluia. Oh, glória. Ezequias pega a carta, Ezequias lê todo o conteúdo da carta, Ezequias sobe à casa do Senhor, diz o 14, aleluia. Ezequias estende a carta perante, olha que coisa linda. Ah, meu Deus. Aleluia. Mas Senaqueribe não disse que o meu Deus não ia me livrar? Não importa o que estão dizendo. Não importa se não tem mais jeito, não importa se dizem que eu não vou conseguir, não importa. O que importa é que eu sei que eu tenho um Deus. E mais, Ele reservou um lugar de encontro comigo. Aleluia! Aleluia! E Ele estende perante o Senhor. E Ele começa a orar. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, olha só. Aleluia. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o mesmo. Só Tu és Deus de todos os reinos e de todas as terras. Tu, Senhor, fizestes o céu e a terra. Aí vamos lá para o 16, ainda na oração de Ezequias. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre os olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar Judá. Isaías,
Senhor, irmãos, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Senhor, isso aí não é contra mim não, Deus, é contra ti. Eu fico imaginando, aleluia, Ezequias diante do altar, porque não tem outro lugar para me apresentar as afrontas que não seja o altar. Não tem outro lugar para apresentar as minhas lutas que não seja o altar. É claro que muitas vezes eu tenho que estar no meu secreto, na minha sala, seja lá onde for. Por exemplo, o meu cantinho particular de secreto é na minha cozinha, ali é o meu quarto. Mas tem momentos que a gente tem que estar diante do altar. Tem hora que vai ter que ser diante do altar. Olha aí, Senhor, a carta que Ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações em suas terras. Olha como é que Isaquias é consciente. Os deuses não puderam livrar eles, mas tu podes nos livrar. Aleluia! E lançaram os seus deuses no fogo. Portanto, deuses não eram, mas obras das mãos de homens, de madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido e nos livre da sua mão, ou seja, da mão de Senaqueribe. Olha só que lindo a oração de Isaías. Nos livra de suas mãos, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu, ó Senhor, és Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, ele pega a carta e ele apresenta ao Senhor. Aleluia! Ezequias rasga-lhe o coração diante de Deus. Ele simplesmente vai diretamente e fala com aquele que pode mudar o contexto da história. Ele entende, aleluia, que Deus pode. E às vezes nós nos esquecemos disso. Não importa o conteúdo da carta que nós temos recebido. O que importa é que o nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Ezequias estende a carta diante de Deus, apresenta ao Senhor, e isso é a atitude de um cristão sábio. Sabe, porque às vezes a gente pega a carta de afronta e mostra para tanta gente. Estou passando por isso, está acontecendo isso. Às vezes a gente fala até para quem não tem nada a ver com mistério. Aleluia. Ao invés de apresentar para quem pode resolver. Ele pode resolver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra que Ezequias e Isaías se reúnem no templo. Aleluia. Para orar e para clamar a Deus, mostrando a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela brota nesse momento. Aleluia. A fé verdadeira precisa florescer nesse momento. Às vezes nós dizemos tanto que temos fé, aí vem o Senhor e permite uma situação. Onde está a tua fé? Onde está a minha fé? Aleluia. Nós vamos ver que a oração, ela transforma o medo. Aleluia. A oração, ela dá coragem. A oração, ela abre a nossa visão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, eles oram a Deus por causa disso. Por causa dessa situação no versículo 20, do qual nós lemos, segundo Crônicas 32. E nos diz a palavra que eles não somente oram, mas o texto diz que eles também clamam.
né? Orar é falar e clamar já é um tom mais, posso dizer aqui, um tom mais desesperador. Aleluia. Está clamando, eles começam a clamar: louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa nós precisamos entender, que quando nós começamos a orar ou clamar, Ele ouve e manda a resposta. Ele ouve e manda a resposta. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que depois que eles clamam e oram, lá no 21, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que então o Senhor envia Ele não envia um exército de anjos só para mostrar o poder que Ele tem, né? Aleluia. Isso revela o poder que Deus tem. O Senhor não precisa de exércitos para vencer uma batalha. Aleluia. O versículo está dizendo: então o Senhor envia um anjo. E olha só o que diz a palavra: que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este, ou seja, Senaqueribe, o que estava se achando tão poderoso, diz a palavra, aleluia, que ele torna, volta com vergonha de rosto em terra, e entrando na casa de seus deuses, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Aleluia. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. E onde está a força de Senaqueribe? Onde está a força do nosso adversário diante do poder do nosso Deus? Aleluia. Senaqueribe, que agora estava ali, como diz o povo, botando banca, se falando que era o maioral que ia destruir tudo, agora está envergonhado, porque o Senhor dos exércitos o envergonhou. Aleluia. E livrou Ezequias, louvado seja Deus. 22. E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver nesse texto que a vitória do povo se transforma em testemunho. Aleluia. Porque no 23 vai dizer, olha só, depois que o Senhor livra a Ezequias e o povo, a notícia corre. Aleluia. Eu tenho certeza também que a primeira notícia correu. Senaqueribe está invadindo Judá e vai arrasar com tudo. Senaqueribe ali vai trazer a destruição, e já era Ezequias. Mas aí depois que Deus entra em ação, a palavra do Senhor nos diz que a notícia, corre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 23 diz assim, e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor. Aleluia. E coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso, Ezequias foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que era para ser uma vergonha, uma derrota, só por causa da presença de Deus vira testemunho. Só por causa da presença de Deus. Aleluia. Entende isso? Não é porque Ezequias era rei, não. É só por causa da presença de Deus. Aleluia. Não é por nossa causa, é por causa dele.
não é para que o meu nome seja glorificado, é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E todas as nações vêm, olha isso, pessoas se achegarem ao templo por conta do meu testemunho. Isso é lindo demais, né? Pessoas se achegarem ao templo por causa do teu testemunho. Aleluia. E trazer presentes ao Senhor. E quando nós falamos de presente que o Senhor mais deseja receber no mundo espiritual, são almas, né? Imagina, pessoas se rendendo ao altar só por conta do nosso testemunho. Louvado. Entende a necessidade de permanecermos de pé? Entende a necessidade, aleluia, de não desanimar e crer que Deus vai fazer? Tu pensas que lá fora não tem uma nuvem de pessoas olhando e sabendo, aleluia, das cartas de afrontas que têm chegado? Mas eles também vão ter notícias do que é que Deus vai fazer. Aleluia. Eles também vão ter notícias do que é que o Senhor vai fazer. Aleluia. A carta dizia: o teu Deus não vai poder te livrar das minhas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a resposta do céu foi: eu sou. Eu sou. Eu sou entrou em ação. O eu sou. Senaqueribe, tu não é nada. Eu sou o eu sou. Tu não é o eu sou. Aleluia. E esse é o nosso Deus. O eu sou. Ele não era, ele não vai ser, ele é. Ele é o teu Deus, ele é o meu Deus. Ele é aquele que esteve e está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que faz, ele é aquele que muda cativeiros. Ele é aquele que traz restituição. Ele é aquele que traz de volta. Ele é aquele que arranca da casa que não é para estar. No mundo espiritual, entenda isso. Ele arranca. Ele manda embora. Aleluia. Aleluia. Ele manda embora. Ele manda embora. Ele manda embora. Aleluia. Só para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Aleluia. E eu quero convidar você que está ouvindo essa ministração online para apresentar ao Senhor a sua vida. Apresenta ao Senhor. Talvez você já tenha até desistido do teu casamento, da tua família, dos teus filhos. Talvez você já tenha até desistido de viver só por conta das afrontas que têm chegado, dos diagnósticos ruins. Mas nessa noite, através dessa palavra, o Senhor te convida a você a apresentar a Ele essa situação. Amém? Então apresenta ao Senhor nesta noite. Que você tenha uma noite de paz em nome de Jesus. Aleluia.